Ouviu a musiquinha do Fantástico e se sentiu angustiado? Você sabia que pode ser a síndrome do domingo à noite? Se quer entender um pouquinho mais, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, entrevista, síndrome do domingo à noite e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E essa semana nós vamos falar sobre o que é a síndrome do domingo à noite. Alê, você já ouviu falar sobre essa síndrome? Já sentiu algo parecido? Olha, eu já tinha sentido, eu tinha ouvido falar do termo mais popular, que é a musiquinha do Fantástico. Mas eu não conhecia com esse termo, né? Eu vi o termo pela Larissa, até vou marcá-la depois no episódio. A Larissa é psicóloga e ela estava falando no Instagram dela algumas semanas atrás sobre síndrome do domingo à noite. Eu falei, será que é a mesma coisa? Eu imaginei que fosse, mas a gente foi lá e foi pesquisar, foi entender o que é. Obviamente, gente, não é uma síndrome como a síndrome de Asperger ou síndrome de não sei o quê. Realmente é um modo mais bonitinho para falar um fenômeno. É como a síndrome de impostora, né? Então, a síndrome de impostora não é uma síndrome genética nem nada disso, mas é para a gente nomear um fenômeno comportamental, né? Então, aí por isso que tem esse nome, síndrome de domingo à noite, que eu achei bem, vamos dizer assim, apropriado. A gente pegar esse finalzinho de ano, porque o final do ano também é meio que o domingo, né, do ano. Então, quando a gente tá gravando esse episódio em novembro de 2021, deve ir no ar até dezembro, também é um momento de muita reflexão, final de ano, final de semana, e é por isso que às vezes a gente fica um pouco deprimido, angustiado, mas eu conhecia como a depressão do Fantástico, né? Você escuta a musiquinha do Fantástico, dá aquela vontade de chorar, aquela vontade de... Você fica deprimido mesmo, sabe? Não tem outra palavra, mas... E sabe o que é engraçado que eu fiquei pensando, Bruna? A gente agora tá assistindo muito mais coisa no streaming, né? Mas que esse fenômeno ele se mantém. Então as pessoas, mesmo, você vê que não tem nada a ver com o Fantástico, tem a ver com o domingo à noite, com o iniciar da semana, né? É isso mesmo, Alê. Até explicando um pouco melhor pro pessoal, né? A gente fala de síndrome aí, que é a questão de... É um fenômeno que acontece com as pessoas, né? Essa síndrome do domingo à noite, para vocês entenderem, foi até pesquisado em 2006 por uma psicóloga na Pensilvânia. Ela entendeu que... Ela queria entender, na verdade, né? Por que as pessoas ao domingo sentia ansiedade, sentia uma angústia, sentia uma tristeza por estar chegando a segunda. Ela relacionou com a questão de estar iniciando um novo ciclo, né? Então, a gente entende que a semana acontece, né? Nós trabalhamos, executamos as atividades. Ao final de semana, que é o sábado e domingo, nós temos a nossa pausa para recuperar as energias. E o domingo é marcado pelo final de um ciclo e o início de um outro ciclo, né? Você vai iniciar ali tudo novamente, a segunda, o primeiro dia, várias atividades a serem executadas. E quando a pessoa não está feliz, não está satisfeito com algum ponto dentro do trabalho, ela vai sentir essa angústia. Na segunda-feira, ela vai, no domingo à noite, na verdade, ela vai começar a sentir essa angústia de não querer começar, não querer iniciar de novo aquele ciclo. Pode estar relacionado com um relacionamento dentro ali do ambiente profissional, que não está satisfeito, ou não está satisfeito com a própria carreira, com as atividades que vão ser executadas. Podem ser vários pontos, né, Ale? E geralmente ele está associado realmente ao trabalho, e aí você pode prestar atenção que tem aquele clássico, né, odeio segunda-feira, ou eu começo a segunda-feira, esse grupo do Orkut clássico, tem até aquela piadinha, eu postei outro dia isso no meu feed, que é, a pessoa que é feliz na segunda, ela tá de férias, ela é aposentada ou ela é louca? Porque a gente carrega muito esse estigma que trabalhar é uma coisa ruim, muitas pessoas trabalham com coisas que não se identificam, então essa angústia do domingo à noite, né, essa síndrome do domingo à noite, que começa geralmente no período da tarde, começa bem no finalzinho do dia, ela é muito comum, então se associou mesmo ao Fantástico, você assistiu o Fantástico, você fica deprimido por conta desse fechamento de ciclo. Geralmente as pessoas que gostam do seu trabalho, gostam do emprego que tem, estão ali numa linha mais positiva, o domingo à noite é um momento do quê? De planejar a semana, é um momento de você organizar a casa para o início da semana. Então, eu, por exemplo, eu gosto do domingo, organizar bem a casa, limpar a pia. Eu não fico com aquela angústia de, nossa, segunda-feira.
tudo bem bater a preguiça, tá, gente? Preguiça faz parte, às vezes tá frio na segunda-feira, tá tudo bem. Isso é diferente de angústia. Você tá com uma preguicinha porque você tá cansado, você tá, sei lá, foi para um churrasco no domingo e acordou na segunda-feira meio com uma ressaca ali, isso é uma coisa. A angústia, ela é diferente. Então, vamos primeiro falar um pouquinho o que as pessoas relatam nessa sensação. E aí você reflete um pouquinho se você está se identificando. Primeiro, preocupação, uma tristeza grande, tá? Uma sensação de vazio. E muitas vezes a pessoa ela não sabe muito bem explicar. Então, a gente fala que está associado ali ao trabalho, mas pode sim, como a Bruna falou muito bem, associado a uma questão ali até pessoal. E aí, podem ter sintomas físicos que são importantes a gente lembrar. Por quê? Se a pessoa está triste, está angustiada, o que ela tenta fazer, Bru? Estender o domingo ao máximo. Então, geralmente, ela vai dormir muito tarde no domingo. Exato, Então, ela não vai... aquele dia, né? Ela quer estender aquele dia. Então, ela começa a semana muito mal, dormindo mal. Geralmente tem insônia, tem uma sensação física mesmo, enxaqueca, até indigestão, porque acaba tendo às vezes uma compulsão alimentar ali no domingo, quer comer uma coisa muito gostosa para dar uma equilibrada, porque ela vai começar um ciclo que é um ciclo de muito sofrimento, né? Ela não está gostando do trabalho dela, não está gostando do emprego dela, não está gostando do ambiente de trabalho, às vezes porque a gente tem que dividir esses pilares, né? Ela não gosta do quê? Do que você não gosta? A gente vai dar aqui algumas dicas do que você fazer, mas a gente não sabe, né? Então a pessoa não gosta do quê? O relacionamento no trabalho, ela não gosta da atividade, ela não gosta da carreira dela, ela não gosta do gestor, do chefe. Então isso já começa no domingo à noite a trazer sensações que a gente chama de sensações físicas, porque a gente está totalmente conectado, né, Bru? A gente não é só mental. Então se você está ali no domingo à noite, muito angustiado, muito triste, geralmente você vai ter impactos em outras esferas da sua vida. E principalmente você começa a semana numa vibe assim, eu não sou da positividade tóxica, tá, gente? Não é pra, gratiluz, ser grato, a sua vida vai mudar. Não, você precisa realmente, e a primeira coisa, a primeira dica de tudo que a gente pesquisou é se autoconhecer. Se você não sabe da onde tá vindo essa desmotivação, essa angústia, essa tristeza, você não vai conseguir resolver o problema, porque pode ter várias causas essa crise, né? Exatamente. A primeira pergunta que tem que se fazer é o que está acontecendo, né? Se é no local de trabalho, o que é que no meu trabalho não está legal. Se é uma relação com alguém, se é a minha atividade em si, a gente precisa, aos poucos, tirar essas camadas e descobrir o ponto focal, para aí sim a gente conseguir ter uma iniciativa para mudar aquilo, né? Porque como a Lê falou, todos esses sintomas, eles vão se acarretar de acordo com o que você vai levando, empurrando com a barriga, né? Como o pessoal fala. Se não tá legal no trabalho, eu tenho a síndrome ali do domingo à noite. Todo domingo à noite eu começo a sentir uma angústia, porque eu olho no relógio e falo, putz, já são 9 horas, já são 10 horas, daqui a pouco eu vou ter que dormir, quando acordar vou ter que trabalhar, vou ter que levantar para ir trabalhar. É uma tortura levantar para trabalhar. Você precisa entender onde que tá linkado isso, qual que é o ponto ali que você precisa mudar para ter essa iniciativa, né, Lê? A gente não acredita aí nessa positividade tóxica, mas a gente acredita no autoconhecimento de você olhar e falar como que eu posso mudar essa situação. E a gente só consegue mudar se a gente encontrar um ponto focal. Porque se a gente não encontrar, se a gente continuar empurrando, continuar com essa síndrome, ela pode evoluir para uma reação física, fisiológica mesmo. Seu corpo pode reagir com alguma dor, até com algum transtorno, né? Muitos transtornos de ansiedade pode surgir nessa situação. Transtorno de ansiedade, depressão. Então, uma coisa que assim começou como uma angústia, ficou crônico, ela evolui realmente para uma depressão. Como a gente falou no início, a síndrome não é uma síndrome patológica genética, é um fenômeno. Então, se eu tô lá toda semana naquele ciclo, todo domingo à noite angustiado, triste, com aquele vazio existencial e eu não olho para isso, e uma das coisas que as pessoas costumam fazer, Bruna, que eu vejo esse comportamento bem consolidado eu vou aproveitar ao máximo o meu final de semana, vou fazer tudo que eu posso, porque durante a semana eu não posso fazer isso. Grande erro. Você precisa, às vezes, ficar mais o que a gente chama introspectivo para você conseguir fazer essa reflexão. Então não adianta você ficar fingindo, como a Bruna tá falando, né, empurrar
com a barriga o problema, né? Eu vou fingir, eu vou sair com os meus amigos, eu vou curtir pra caramba, todo sábado, domingo eu saio de casa, me divirto pra caramba e finjo que aquilo não acontece. Não, pega um final de semana, a gente chama nesse processo de introspecção, de reflexão mesmo. O que eu quero? Por que eu quero? Então, na maioria das pesquisas, a primeira coisa é por que você tá assim? O que tá acontecendo com você? Entender o motivo da sua aflição. Focar no presente. O que aconteceu no passado, ele já passou. Não tem muito o que a gente resolver. O que a gente pode fazer é planejar melhor o futuro e estabelecer metas. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um exercício profundo de introspecção e de autorreflexão. E aí, Bruna, eu vou ter que falar que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Às vezes vai precisar de um apoio profissional. Um psicólogo, geralmente é bem recomendado para ajudar nesse processo, nessa identificação. Um profissional de orientação profissional, de vida ou carreira, um coach, alguém que vai te ajudar a você entender o que está acontecendo, porque não é, parece ser simples, né? Eu vou sentar aqui, eu vou refletir, ficar introspectiva, eu vou encontrar todas as respostas. Não, às vezes, na maioria das vezes, um profissional faz muita diferença para você primeiro identificar qual é a questão. Aí tem dicas mais práticas que você pode fazer paralelamente. Por exemplo, organizar o seu início de semana, em vez de organizar no domingo, que domingo já é um dia difícil, organiza a sua semana na sexta-feira. Separa a sua roupa, vê a previsão do tempo, organiza a sua agenda na sexta, para que no domingo à noite, já que é um período mais difícil, você não ficar no domingo à noite tendo que organizar a sua semana. A gente falou disso, eu vou repetir. Aproveitar o domingo, mas aproveitar no sentido de não ficar parado e prostrado, sabe? Aquela depressão mesmo, aquela angústia. Então sai, vai fazer uma atividade física, vai num parque. Tenta não fazer escolhas que possa te auto-sabotar. Por exemplo, encher a cara no domingo. Domingo eu vou aproveitar e você, na segunda-feira, começar a segunda já com uma ressaca. Então, você já tem ali a angústia do domingo à noite e você ainda por cima ainda associa com um sintoma físico, por exemplo, uma enxaqueca ou uma ressaca ali na segunda. Então, tenta também fazer escolhas mais saudáveis, né? Exatamente. Ali até abrindo um parênteses trazendo um pouquinho do conhecimento aí da neurociência, quando a gente não estamos felizes aí com o trabalho, quando nós temos alguma insatisfação que não está sendo tratada, o cérebro ele tende a buscar uma recompensa de alguma forma. Então, ele busca ali a recompensa de ficar pensando só no futuro, né? De pensar só vive o final de semana, sabe aquela pessoa que vive feliz só no final de semana, só é feliz ali no final de semana. E isso acaba acarretando em algum vício para poder promover esse sistema de recompensa. Durante a semana você pode trabalhar, finalizar seu dia com algum vício, e aí entra a questão de álcool, ou então alguma outra atividade, às vezes a compensação na alimentação, então você vê que a pessoa está comendo muita besteira, muito doce para satisfazer, isso é um fluxo que acontece, que é o sistema de recompensa, já que você não está feliz, não está tendo a promoção ali de hormônios, de neurotransmissores que trazem a sensação de felicidade, de satisfação do seu corpo, o seu corpo vai buscar uma outra forma de compensação. E aí você começa a se alimentar mal, você não faz exercícios, que é um ponto importante que a Lê trouxe, você acaba ficando num ciclo vicioso e não busca ajuda. Então é importante ter esse parênteses para você entender o quanto que essa insatisfação pode impactar na sua vida de forma geral, de forma integrativa, né? Pode ser na sua saúde física, na sua saúde emocional, um todo. Nossa, eu não sabia desse sistema de recompensa, assim, é muito curioso, porque eu fiquei aqui pensando em mim mesma, viu, Bru? Em momentos que eu estive muito desmotivada no trabalho, e eu quero deixar isso muito claro, gente, aqui no Foca a gente não romantiza as coisas, né? Eu tive experiências ótimas no trabalho e tive experiências não tão boas, e é engraçado, eu tentava compensar muito com comida, né? Então, comer coisas gostosas, tal, e eu nunca fui de beber muito, eu até tenho um certo cuidado, porque falam que ex-bariátricos têm uma tendência maior, né, ao alcoolismo, então eu tomo muito cuidado. E aí eu acho que é mudar essa atividade prazerosa. Tem várias coisas que nos dão prazer que podem ser mais saudáveis. Então, por exemplo, uma atividade relaxante, assistir um filme. Conversar com um amigo no meio da semana. Então, assim, você pegar ali o domingo, o sábado, em vez de fazer algo muito estimulante e algo que talvez esteja relacionado aí com uma compensação, né, como você falou, de prazer imediato. Então, comer, fumar, beber, comer muita coisa gordurosa, tal, é você fazer algo prazeroso e relaxante, mas uma escolha um pouco mais saudável, até para você começar a semana um pouco mais disposto, porque eu fico aqui imaginando, Bru,
entendo. É lógico, minha formação ela não é médica e eu não entendo do corpo humano, né, de uma maneira integral. Mas eu fico imaginando assim, poxa, vamos pegar um ciclo, né? Pegar um ciclo de 15 dias. A pessoa pegou o final de semana, comeu só besteira, tentou compensar, como a Bruna falou, aí começa na segunda mal, aí já tem uma semana ruim, aí a semana se arrasta, no outro final de semana faz a mesma coisa. Você concorda que sempre no início da semana vai ser mais difícil ainda? Você já tem uma questão de Vai crise de piorando, escolha, né? parece que vai piorando, né? E uma das coisas que eu achei que mais ajudou em todas as pesquisas, que todo mundo fala, é você compartilhar e conversar com outras pessoas, tá? Uma recomendação que eu faço é, você fez ali a reflexão e você percebeu que é o seu trabalho, é o seu emprego, mas não é a sua carreira, conversa com o seu gestor, fala, tá sendo muito difícil iniciar a semana, eu não sei o que está acontecendo, porque talvez uma mudança de atividade, uma transferência, não necessariamente uma promoção, mas um ajuste, às vezes, nas atividades, sabe, Às Buru? vezes um feedback, né, um É. reconhecimento, às vezes é algo mínimo, mas a gente transforma em algo máximo. E era só conversar. Às vezes, uma falta de diálogo está causando aquilo, né? E pode, você tendo esse diálogo, é muito mais fácil para você acertar do que ter toda a transição. Como a gente fala, a gente é bem pé no chão. Então, antes de buscar uma transição, buscar uma mudança drástica, pensa nos detalhes, nos pequenos detalhes que estão fazendo a diferença no seu dia. Um bate-papo com o gestor, um feedback que você não teve, ou algum ponto que ficou mal resolvido com algum colega de trabalho, sentar e conversar. Isso tudo vai contribuir para que você, no domingo, não sinta mais essa angústia e sinta mais motivado para trabalhar. E acabe com essa angústia, né, Lê? E é bom você pensar nisso, porque se você não tem um espaço para falar com o seu gestor, talvez o seu problema não é a atividade, é o emprego. Porque Exato. assim, o que eu fico pensando aqui, né? Você tem uma relação sadia com o seu gestor, vocês trocam feedback, meu, tem uma relação bacana, é atividade, legal. Agora, se você não tem nem esse espaço para procurar a sua liderança, o seu gestor, e entender o que está acontecendo dessa angústia, aí talvez é uma mudança de emprego, né? Então, eu tenho espaço com o meu gestor, eu converso com ele, não é atividade, então talvez seja carreira. Então, você começar a jogar micro ou é macro, porque a gente tem um episódio aqui falando, 2 episódios falando sobre transição de carreira, a gente tem muito episódio falando sobre busca e troca de emprego, e a gente sabe que não são processos simples. Então, se você conseguir ali dentro da sua micro, né, do seu micro-universo, já resolver essas questões, então, por exemplo, a ansiedade no domingo também pode estar associada somente à organização. Você gosta do que você faz, você gosta do seu emprego, mas você está muito desorganizado, a pandemia fez a gente ficar muito desorganizado, o home office fez aumentar essa angústia também, sabe, Bruna? Porque as pessoas trabalhavam junto com as pessoas, do nada tiveram que trabalhar sozinho. Então, às vezes, pode estar só associado à falta de organização, a começar a semana mais organizado, a usar um ferramental mais interessante, por exemplo. A gente aqui usa muito uma ferramenta que eu acho que me organiza muito a mente, que é o Kanban. Poxa, às vezes você só organizar suas atividades dentro de um Kanban, você já consegue diminuir essa ansiedade da semana, porque você visualiza bem o que você está fazendo. Então, você percebe que tem várias possibilidades, não tem uma receita, um formato pronto. Primeiro, segue esse passo a passo, entender o motivo da sua aflição, criar metas, planejar a sua semana. Você viu que isso não está resolvendo? Tem que começar realmente a olhar mais para o macro e ver se é uma questão de carreira, e aí o processo é um pouquinho mais complexo, e aí eu realmente sugiro que você procure um profissional que te ajude. Eu e a Bruna, obviamente, a gente oferece esse tipo de serviço, orientação de profissional, análise de carreira, apoio. Então, se você está percebendo que só fazendo sozinho não está resolvendo, procure algum profissional que te ajude, um psicólogo que te apoie, porque, de fato, essa reflexão, ela é um pouco mais complexa, tá? E para mim, a orientação de carreira, a orientação profissional, ela cai como uma luva para você se ajudar. E é lógico, né, Bru? Vamos falar real? Não dá mais para você ter 2 dias na semana só de felicidade, Não de dá. dias bons e 5 dias de puro sofrimento. É claro que nenhum trabalho, nenhuma carreira, nenhum emprego é perfeito, mas eu sempre gosto dessa conta, Bru, sabe uma conta que é legal? É 70-30. 30% de atividades chatinhas, de coisas que você não gosta, de um estressinho,
e 70% de coisas que você gosta. Se você vê que tá muito assim, tipo, 70 coisas eu detesto, 70% eu detesto e só 30% eu curto, já é um bom indicador para você refletir, sabe? Eu não sei se você cria esses parâmetros, mas para mim eu tenho que olhar para a semana e falar, minha semana foi boa ou não foi? Super funciona, Lê, super funciona. Eu acredito que dá para ser feliz sim, de segunda a segunda, tendo aí, lógico, você não vai ser 100% feliz, mas usando esse princípio que você trouxe aí, que é até aquele princípio de Pareto, né, 70-30, funciona super bem. Ah, é princípio de Pareto, isso? Não sabia. Princípio de Pareto. E trazendo um pouquinho experiência para vocês, eu já vivi a síndrome de domingo e eu resolvi com uma profissional me orientando na parte de carreira. E tudo isso que a gente trouxe aqui no diálogo, que a gente trouxe no episódio, tudo isso eu apliquei e realmente trouxe resultado. Então, para vocês entenderem que é possível sim transformar. Nesse momento você está angustiado, fica tudo nebuloso, mas se você seguir passo a passo que a gente trouxe aqui no episódio, eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa situação, vai sair aí dessa síndrome e vai ter uma semana muito mais leve e muito mais feliz com seus objetivos profissionais, você vendo as metas serem alcançadas e você se sentindo cada vez mais motivado. E é aquilo que a gente falou lá no início, né, Bru? Final de ano é o domingo do ano. Então também faz essa reflexão agora no final do ano. Como é que foi o seu ano? O seu ano foi um ano positivo? Você tá feliz no emprego que você tá? Você planeja mudar? Por quê? Como? E aí a gente tem mais de 90 episódios, estamos chegando no episódio 100º, que a gente vai ter que fazer um episódio especial para você aí te ajudar a mudar de trabalho, mudar de carreira, ou às vezes manter onde você está, mas de maneira mais inteligente. Então eu quero recomendar esse episódio para todo mundo, compartilhe, porque eu de verdade, Bru, esse episódio ele é mandatório para todo mundo ouvir, para primeiro ver se tem ou não a síndrome e se tiver sentindo que tá ali nesse fenômeno, nessa crise, começar a organizar um plano de ação para sair dela, porque ninguém merece todo domingo à noite bater na porta angústia, depressão, tristeza, e aí você tem que ficar resolvendo isso de forma crônica toda semana. Uma preguicinha de vez em quando faz parte. Sim. Mas não dá para toda semana sistematicamente estar nessa sofrência, né? Concordo com você, Lê. Acho que esse episódio compartilhem, porque vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza que tem, até na pesquisa que eles trouxeram lá no que a gente estava vendo, de entrevista e tudo, 80% de pessoas que foram entrevistadas disseram que já sentiram ou sentem. Então, isso é são muitos profissionais muito comum. Que estão sentindo isso, né? Exatamente. Compartilhe esse episódio com a sua rede. Vocês encontram Foca no Trabalho em todas as redes sociais, todas as plataformas de áudio, como @Foca no Trabalho. Eu tô lá no Instagram como @AleFalsarella e no LinkedIn também Alessandra Falsarella. Bru, onde que o povo te acha? Eu estou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Eu fico à disposição para conversar com vocês e eu quero ver vocês aplicando tudo que a gente trouxe aqui nesse episódio, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Certeza. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau.